o gosto dele mudou. Aí a gente ofereceu sopa, porque ele também gosta muito de sopa. O Isaac gosta de sopa. E aí minha mãe fez uma sopa lá, muito boa. A gente entregou ali a cupuquinha de sopa para ele, ele sentou na mesa, né, na cadeira, na mesa. Aí ele viu assim, suspirou, não quero. Falou assim, rejeitou a sopa, rejeitou o pão de queijo. Aí eu vi, mãe, não está bem não. Já sei o que eu vou fazer, para ver se, né, quer chocolate? Ele, não. Uma hora depois, gente, esse menino estava pelando de febre. Estava moído no sofá. E esse menino faz uma bagunça. Aquele dia a casa estava tão arrumada. Ué, o Isaac não está bem. E de fato ele não estava. A gente levou ele, né? Os pais dele, eu não. Os pais dele levaram ele no pediatra e viram que era inflamação na garganta. Ele não estava bem. Então, o primeiro sinal ali, um dos sinais, né, mais visíveis quando alguém não está bem, é a falta de fome. Para alguém rejeitar comida é porque realmente não está bem. Ou vocês rejeitam comida à toa? Não, né? E é assim também na nossa vida com o Senhor, na nossa caminhada com o Senhor. Quando nós não temos tanta fome assim por Ele, ou quando a gente está naquele momento de não ter tanta fome assim por Ele, é porque alguma coisa não está bem com a gente. E eu não estou somente me referindo a pecados, tá? Mas alguma coisa só não está bem, só não está indo. Aí, agora no meu trabalho eu uso muito o GPT, Fran. Aí eu mandei um oi pro chat, ele mandou um oi para mim, aí eu falei, vou te fazer uma pergunta, aí ele falou, faça. Olha a pergunta que eu fiz para ele. Defina para mim, o chat GPT, gente, inteligência artificial. Defina para mim fome por Deus. E olha o que ele falou, Fran. Fome por Deus refere-se a um profundo anseio espiritual pela presença, conhecimento e comunhão com Deus. É um desejo ardente e constante de busca a Deus em todas as áreas da vida. Parece até um pastor falando, né, o chat. E ele termina assim, ó. A fome por Deus leva alguém a buscar orientação, força e direção em sua palavra. E ainda colocou sua com letra maiúscula, se referindo a Deus. E sua graça. Olha esse GPT. A gente nem precisa mais pregar para. Em outras palavras, gente, a fome por Deus é o que nós precisamos ter hoje. E eu quero falar 3 coisinhas bem rápidas aqui de como termos fome por Deus. A gente ora, pode ser? Pode ser? Pode? Então, a primeira coisa, para quem quer ter fome com Deus, que você precisa fazer, um conselho, é andar com quem tem fome de Deus. Andar com quem tem mais fome de Deus do que você. Êxodo, vamos lá, para Êxodo, capítulo 33. A partir do versículo 7. Êxodo 33, 7. Olha só que fala aqui em Êxodo 33, 7. Em diante. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava ela de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Aí o 10.
Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Agora presta atenção no versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Agora presta atenção aqui, ó. Mas Josué, fala assim, mas Josué, esse mesmo. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu li tudo isso aqui para a gente falar sobre Josué. Josué era esse cara que não tem como a gente negar. Moisés tinha fome por Deus, certo? Moisés era apaixonadão, piradão em Deus. E Josué percebeu isso, Josué viu isso. Nossa, Moisés ama muito a Deus. Deus usa muito Moisés. Então, se eu tenho fome por Deus, então eu preciso andar com Moisés. Josué aprendeu o que nós precisamos aprender. Andar com pessoas que são amigos de Deus. Você conhece alguém que é amigo de Deus? Uma pergunta. Você tem alguma referência? Vocês devem ter, né? Eu tenho também. Referência mais próxima, assim, mais local. Vocês têm? Se não tiverem, pelo amor de Deus, arrumem uma referência. Você sabia que quando nós andamos com pessoas que amam mais a Deus do que nós amamos a Deus, a gente começa a aprender com essas pessoas? Nós começamos a aprender como o Senhor se move olhando pela forma que essas pessoas vivem. Isso é sensacional. Tem 11 anos que eu estou na igreja. Fala glória a Deus. Passando os 10. Amém. E eu não sabia nada de Deus. Só sabia que era Deus. O Deus que recebe oração. Essa era o máximo da minha definição por Deus. Então, eu comecei a falar, mas como que eu vou conhecer mais de Deus? Como que eu vou aprender mais de Deus? Aí, gente, eu comecei a falar, Deus, me arruma amigos e amigas que andam com o Senhor. Tudo bem o Senhor mudar meu quadro de amizade, desde que essas pessoas novas que o Senhor colocar na minha vida andem com o Senhor. E não é que Deus fez isso? Fala amém. Ufa, que bom que Deus fez isso. Então, gente, olha que legal, eu estava refletindo sobre isso. Eu comentei isso num discipulado que eu tive essa semana. O dia que eu me senti assim, que eu falei, nossa, Deus, uau. Foi um dia, amiga, vou te contar em primeira mão o que aconteceu. Eu tinha acabado de pregar aqui em algum culto. Foi bênção, glória a Deus. Aí eu estava pronta para ir embora. Aí alguém colocou a mão no meu ombro. Quando eu olhei, era sua mãe, colocando Gadinha. Quando a Gadinha coloca a mão no nosso ombro, nós gela, não é verdade? Né? É verdade. Aí ela colocou a mão assim no meu ombro, olhou no fundo dos meus olhos e falou, vem aqui. E ela me levou para aquela salinha. Aí que a gente já está tremido com a Gadinha colocando a mão no nosso ombro. Quando ela chama a gente para o canto, a gente treme mais. Aí o que ela fez? Ela falou assim, agora você vai orar por mim. Eu fiquei, Irmão, gente, quando a irmã do coque te chama para orar por ela, vocês estão entendendo o mistério? É porque alguma coisa você fez de certo com Deus. Comece a aprender com pessoas que você sabe que tem vida com Deus. Se você não sabe como se comportar em uma situação, olha para quem está se comportando bem. A gente estava aqui no momento de adoração, né? No momento de louvor.
Se por acaso você se sentiu perdido, era só você olhar para quem estava se entregando. Josué aprendeu isso. Aonde Moisés ia, Josué ia atrás. Eu fico imaginando Josué quando Moisés subiu lá no cume do monte. E a Bíblia fala que Josué foi até a metade do caminho. Na metade do caminho Moisés parou assim: Josué, você fica aqui. Eu imagino a tristeza no coração de Josué. Poxa, só aqui, quero ir mais. E aí Moisés, aqui. E aí a Bíblia vai dizer que durante os 40 dias que Moisés ficou no monte, Josué ficou ali, naquele mesmo lugar. Uau. É como se Josué falasse: não, se a minha referência está ali em cima, se o cara que eu sei que é amigo de Deus está lá em cima e está recebendo alguma coisa, então eu quero ser o primeiro a ouvir o que ele ouviu sobre Deus. Então o primeiro passo para nós termos ou aprendermos a ter fome de Deus é andar com pessoas que têm mais fome de Deus do que a gente. Pessoas que sabem mais sobre Deus do que a gente. Gente que tem mais vida de oração do que a gente. Porque essas pessoas vão saber como te ajudar. Vão saber como nos ajudar. Está fazendo sentido para você? Josué aprendeu com Moisés a amar a presença do Senhor. Moisés amava muito a presença do Senhor. E Josué aprendeu como amar a presença do Senhor. A gente leu aqui que a glória vinha, né? A nuvem vinha. E aí Moisés saía da tenda e ia até o povo para dar resposta para o povo. Josué aí não ia atrás. Josué era menino esperto e ficava lá na tenda. Eu vou querer ouvir o que Deus falou através de Moisés. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir. Deus ainda deve estar aqui. A presença dele ainda está aqui. Ai, gente, que o Senhor, Ele coloque essa fome, sabe, no seu coração, no meu coração, sabe, de amar tanto a presença do Senhor, ao ponto de você não precisar depender mais tanto assim das suas referências para ouvir o Senhor. Que você saiba e consiga ouvir a Deus por você mesmo, com seus próprios ouvidos, com seu próprio coração. Josué aprendeu. E que a gente também aprenda isso. Ame a presença de Deus até que você se torne uma referência da presença de Deus. Ame a presença de Deus até que você se torne uma referência da presença de Deus. De alguém que carrega a presença de Deus. Sabe uma coisa muito para frente que o apóstolo Paulo falou um dia, lá em 1 Coríntios? Vocês não têm quem imitar, vocês não têm uma referência, olha aqui para mim, me olhem, podem me imitar, porque eu sei o que é ter a presença de Deus. Será que você tem essa moral? Gente, vocês não estão conseguindo ver a presença de Deus, você não está conseguindo sentir, olha para mim, pode me imitar que você vai conseguir sentir a presença de Deus. Ou será que a sua moral não está tão assim? Se não estiver tão assim, hoje é um dia para você ficar tão assim. Então, até quando buscar a presença de Deus? Até que você se torne uma referência de pessoa, de homem, de mulher, de jovem de Deus. O ponto 2. Então, o primeiro passo para ser alguém que tem fome por Deus é andar com pessoas que têm fome por Deus. O segundo passo é me livrar das coisas que roubam a minha fome por Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 7. Provérbios 27, 7 diz assim, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. É o que o versículo está falando aqui, Se você está cheio,
Pode ser a comida mais gostosa do mundo, você não vai conseguir comer mais. Você não vai aguentar comer mais. É capaz de você comer e você passar mal. E sabe uma coisa que tem roubado a fome nossa por Deus? São as demais coisas que a gente tem se alimentado. O que eu tenho me alimentado? O que você tem se alimentado? Eu nem estou falando de comida. Quais são as vozes que você tem ouvido quando você não está num culto? Quais são as coisas que você tem assistido, sabe? Quais são as coisas que você tem lido? O que você tem ouvido? Que tem alimentado a sua alma? Sabe? O Senhor, Ele tem um banquete para a gente. Mas ao mesmo passo que o Senhor tem um banquete para a gente, o mundo também tem um banquete para a gente. E volto a falar para você, e hoje eu nem estou falando de pecado necessariamente. Talvez o que tenha enchido os nossos estômagos espirituais seja uma decisão que você tenha tomado. Como assim, Vera, decisão? Sabe aquele momento que você está lá na sua casa, que você pode ler um capítulo da Bíblia e você não lê e você vai assistir uma série na Netflix? E eu estou pregando contra a Netflix? Não, eu tenho Netflix, eu assisto séries. Quem gosta de assistir séries? É legal, né? Quem gosta de assistir filme? A gente assiste os filmes bons. Às vezes nem tão bom, mas nós assistimos. E tá tudo bem você assistir um filme. Tá tudo bem você assistir uma série. Mas não é nem só de série se vive um jovem, né? Nem só de filmes nós vivemos, nem só de entretenimento a gente vai viver. O que tem roubado a sua fome por Deus? Você sabia que a fome é um instinto desesperador? Você já viu animal com fome? Bicho com fome? Eles não ficam raivosos? Eu nunca vi um leão faminto pessoalmente, mas eu já vi pelo Discovery Channel. Eles ficam muito bravos. Eles vão atrás da presa, e quando a presa, eles não conseguem pegar a presa, eles ficam mais bravos ainda. Quem é que quando fica com fome fica bravo? Revele o seu pecado. Quem fica? Levanta, eu quero te expor mesmo. Você não, Lara? Brincadeira. E aí basta uma comidinha de leve, você já fica calminho. Sabe, gente, se a fome é um sinal de que eu preciso ter mais de Deus, existem algumas coisas que vão nutrir essa fome. Ou melhor, nutrir a saciação dessa fome. O que é? As disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura bíblica. Oração, jejum, leitura bíblica. Fala aí. Oração, jejum, leitura bíblica. De novo. Oração, jejum, leitura. De novo. Oração, jejum, leitura bíblica. A oração, o jejum e a leitura bíblica é o nosso arroz com feijão. Você pode comer massa, você pode comer uma comida japonesa, você pode comer um churrasco. Mas você sempre vai sentir falta do arroz com feijão. Porque o arroz com feijão, o simples, é o que nos sustenta. Estou falando besteira aqui? Tirando a parte do japonês, né? Tá bom. Fala assim, ó. Eu não posso ser ou me tornar um obeso espiritual. Não estou te chamando de gordo. Mas o que mais tem na igreja são obesos. Come.
não soltam energia. Só consomem. Só ouvem, só fica sentado, e não faz nada com o que recebeu. Que em nome de Jesus, jovem, você saiba o que fazer com isso que você tem recebido do Senhor. E qual que é o primeiro passo para eu fazer algo que eu tenho recebido? Cara, é corresponder à presença do Senhor. E como você vai responder à presença do Senhor? Como você vai corresponder a essa presença? Cara, é se lançando mais, é respondendo de fato, seja orando mais, seja adorando mais, seja louvando mais, seja ajoelhando, seja, não sei, mas responda ao Senhor. E por fim, para a gente tirar um tempo de oração, uma forma para que eu tenha fome pela presença do Senhor, está lá em Atos capítulo 2. Atos 2. Diz assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Terceira coisa para você ter fome por Deus é construir ambientes para a presença de Deus. Construa ambientes para a presença de Deus. Construa ambientes para que a presença de Deus venha. Construa ambientes para que a glória de Deus desça. Construa ambientes para que o Senhor se manifeste. Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18 diz assim, ó. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. No capítulo 33, no início, no 32, na verdade, você vai ver Deus falando para Moisés: Moisés, o povo, eles são muito obstinados, eles me faz passar muita raiva, em outras palavras, né? Continua aí, os meus anjos vão te acompanhar, vocês serão vocês serão abençoados, mas a minha presença não vai mais. Cansei desse povo desobediente. Quando Moisés ouve isso de Deus, Moisés olha e fala: Senhor, se o Senhor não for com a tua presença, eu também não vou. Tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de mim. Não deixa eu ir sem a tua presença. Então, gente, Moisés, ele era tão próximo de Deus que ele fez o Senhor mudar de ideia sobre aquilo. Uau! Então, aí Deus fala assim para Moisés: tá bom, Moisés, então a minha presença vai com vocês. Moisés era um menino sabido. Fala assim: Moisés era um menino sabido. Por quê? Ele pediu a presença de Deus. Aí ele viu que Deus já ia dar a presença dele. Só a presença de Deus não bastava para Moisés. Então Moisés fala assim: Senhor, já que a sua presença vem, então derrama a sua glória também. Derrama a tua glória. Eu te peço, eu quero ver essa glória. Sabe o que é a glória de Deus? A presença de Deus
é aquilo que nós sentimos, né? A gente já está sentindo a presença de Deus. Quando Deus manifesta a glória dele, é aquele momento que você fica sem noção. Tipo, nossa, a presença dele está aqui e a glória dele também está aqui. E Moisés queria isso. E eu encerro hoje essa parte da mensagem te incentivando a ir além da presença do Senhor, mas a buscar a glória dele, a unção, buscar ser cheio dessa glória. Aqui que nós lemos em Atos, o povo estava ali, eles estavam orando. Eles estavam orando. E eles oraram até alguma coisa acontecer. E aconteceu algo. A glória de Deus encheu o lugar onde eles estavam. E eles foram cheios do Espírito Santo. Fala, uau! E por que eu vou querer essa glória, Vera? Por que eu vou querer mais a presença do Senhor? Nossa, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Você vai ver como as coisas aí dentro de você vão melhorar. Quando nós carregamos, entendemos, carregamos essa glória do Senhor, quando nós somos envoltos nessa glória, nessa presença, gente, nem o nosso dia a dia continua o mesmo. Nossa vida ordinária, nossa vida normal, começa também a manifestar essa glória. E é onde você vai, essa glória é manifesta. Semana passada, eu na empresa, ouvindo meus louvor, Fran. Comecei com Cleitinho. Sim. Cleitinho chegou. Terror de Satanás. Aí, meditei na palavra porque eu sou sagaz. Aqui, dançando ali na minha mesa. Aí veio uma música mais espiritual. Porque nós também é worship. Aí começou, Rafinha cantando aqui, sobre as águas, aqui, cantando. Aí, flui, flui, flui. Foi numa segunda-feira isso. Todos os vendedores ali, eu cobrindo uma funcionária que não tinha ido. Aí, um monte de cliente. Pai, eu ali, glória a Deus, glória, seguradinha aqui, pampinha, quietinha, só ouvindo meus louvorzinhos de boa. Aí, senti o Espírito Santo me desafiando. Ai, quando ele desafia, dá um glória a Deus aí. Falei, Deus, já rolou isso em outra situação, não precisa. Glória a Deus. Eu, glória a Deus. Tá aqui, glória a Deus. E aí, né, eu comecei, daí mudou o louvor, aí veio um Caleb, sabe, de queimar o coração, fere meu coração, uma ferida, e nossa, e veio a empolgação, gente, e aí começou a vir um fogo assim, aí eu falei, Deus, eu preciso dar uma falada de línguas aqui, cochichando, e um monte de cliente, 10 clientes, e todo mundo conversando, e gente brava, e aqui, preciso, Jesus, eu fui, aí teve uma hora que eu não aguentei mais, que eu parei, de verdade, não acredito que eu produzindo isso para vocês, sentada aqui, na minha mesa, na cadeira, e agora, e uma hora, querendo dar uma orada de língua moça, sabe? Aqui, aí eu dei um bate-palma, comecei a bater palma. Comecei a bater palma. E querendo fluir mais um Deus.
bati palma mesmo. Aí eu levantei a mão, glória a Deus! 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Aí todo mundo parou assim, olhou. Aí uma das moças olhou para o cliente e falou, é crente. É crente. Ufa. Aí eu saí, fui pro banheiro e aí dei aquela falada de línguas, né? No banheiro mesmo. Ufa. Aliviou. Falei, é perigoso ouvir louvores no trabalho. Isso foi de manhã. Aí eu subi pro escritório à tarde, né? Pra cozinha. Era de almoço. Aí eu lá, tal, lavando minha vasilhinha, né? De marmita. Aí chegou uma das vendedoras. Chegou, oi Vera, oi, tudo bom? Tudo. E aí ela sentou. E na minha cabeça ela estava comendo, né? E eu lá lavando minha loucinha. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, tem mais glória a Deus aí. Falei, lógico que tem. Tem mais glória a Deus. Falei, glória a Deus. Aí como eu só estava eu e ela, glória a Deus, aleluia. Aí, liguei o perigo. Um louvorzinho ali, ó, no alto-falante. Do nada, gente, essa moça levantou, foi lá do meu lado e me agarrou. Que coisa aleatória, me agarrou, me abraçou e eu, vixe, o que está acontecendo? Aí ela começou a chorar. Aí o Espírito Santo, só deixa, tá bom. Eu larguei a vasilha ali, fechei a torneira e fiquei. E ela chorando, chorando. Ele, eu estou tratando. Eu falei, amém, Jesus, isso aí. Aí eu virei para ele e abracei. E ela falou, Vera, 5 anos que eu parei de ir para a igreja. E hoje, depois de 5 anos, eu voltei a sentir a presença dele. Porque aquele glória a Deus que você gritou ali me arrepiou toda. E eu precisava de um abraço de alguém que é crente. E você ouvindo esses louvores, obrigado. Deu, nossa, cara, você quer fazer oração de reconciliação? Quero. Falei, amém. Ela fez a oração, voltou para Jesus. Fala glória a Deus, cara. Sexta-feira ela estava num cultão. Depois de 5 anos. Sabe, quando nós temos fome, essa sede pela presença de Deus, o nosso dia a dia comum também serve para glorificar o Senhor. Se prepare para quando você estiver, sei lá, numa academia, Emily. Deus falar, glorifica, glorifica mesmo. Ai, minha reputação, e minha dignidade. Cara, de verdade mesmo? E daí? Tem gente que perde reputação usando drogas. Você está perdendo a sua reputação glorificando o seu Senhor. Tudo bem não ter uma... As pessoas te acharem doidos aqui. Mas quando você chegar lá no céu, a sua coroa, você não consegue nem imaginar como ela vai estar. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra é um ensaio, porque a gente vai viver ali no céu. Já pensou você chegando ali nos céus e o Senhor te dá um abraço e fala assim, parabéns, filho, parabéns, filha. Você levou o título de doido, mas porque você ouviu o que eu estava fazendo, você estava sensível ao ambiente. Seja qual foi o ambiente que você ficou. Você não negou. Tozer, ele disse uma frase assim, nós somos a soma da fome que temos. Nós somos a soma da fome que temos. Se eu tenho muita fome por Deus, eu sou uma pessoa que é faminta por Deus.
Eu sou uma pessoa que vai buscar mais de Deus. Eu sou uma pessoa que vai ficar doida atrás de mais de Deus. Qual é a fome que você tem tido aí? Qual é a fome que está no teu coração? O que tem queimado aí dentro de você? Eu sei que às vezes parece que o Senhor não está fazendo, que o Senhor não está movendo nada. Às vezes parece que não tem nada acontecendo, que Ele não está respondendo. Mas se você parar por alguns minutos e refletir na presença dEle, você vai ver que na verdade Ele sempre esteve fazendo. Ele sempre esteve movendo. Ele sempre esteve realizando. Porque o prazer do Senhor é que citamos prazer nele. O prazer do Senhor é que citamos prazer na presença dEle. O prazer do Senhor é olhar aqui na terra agora às 8h59 da noite e nos ver derramando o nosso coração diante dEle. O prazer do Espírito Santo é que nós tenhamos fome, 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 e que mais fome, mais fome, mais fome, e mais fome, mais fome. Foi excelente o que nós vivemos aqui agorinha há pouco, durante o louvor. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muito mais. Tem muito, muito mais. Porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de muito mais. Lá em João, Jesus vai falar assim, ó: me busquem. Você que tem sede, me busca, e do seu interior vai sair, vai fluir rios de águas vivas. E é um rio inesgotável, é um rio que não tem fim. Deixa eu te dar um conselho. Deixe esse rio fluir mais na sua vida. Deixe fluir mesmo, sem medo. Deixa ele fluir, deixa ele encharcar as áreas da sua vida com a presença dele. Deixa ele encharcar os seus sentimentos, as suas emoções. Deixa ele encharcar você onde quer que você esteja. Deixa que esse Espírito se mova de fato aí dentro do teu coração. Que você vai ver que no final valerá super a pena. Amém? Será que você pode ficar de pé?